Ih, rapaz, tô vendo na pauta aqui. Saiu o ranking das dívidas dos clubes brasileiros, Giovani? É isso, Marcão. Mas peraí, não é possível, cara. Tem coisa errada aqui. Ué, tem clube devendo tudo isso e contratando o Depay? De filho, de neto, todo mundo? Ué, pois é, Marcão. Tem coisa errada aí, pô. A maior dívida é daqueles que mais estão gastando, curiosamente, né, Marcão? Mas esse é o futebol brasileiro. Vamos lá, quero saber sobre isso, meu caro Giovanni Afonso. Ranking dos maiores devedores do futebol brasileiro. Tem time contratando pai, filho, todo mundo, hein? Todo mundo. Giovanni Afonso, traga esse número importante, curioso, pro amigo santista e o varandeiro que acompanha a varanda mais famosa do Brasil. Vamos lá, Marcão. Divulgaram o ranking das dívidas dos clubes brasileiros. Quais são as 15 maiores dívidas no Brasil atualmente, Marcão? E tá na tela. O Corinthians é o clube que mais deve no Brasil. A dívida está avaliada em 1,9 bilhão de reais. Quase 2 bilhões de dívida, Marcão. Quase os caras estão devendo todo mundo, pô. Estão devendo todo mundo, contrataram 3, 4 jogadores, agora não pagaram nenhum. Estão devendo o Cuiabá, estão devendo o Clube do México, estão devendo no Mundo A, estão devendo pra tudo, estão devendo Marmita, estão devendo 2 bi. E vão pagar 3 milhões e meio no Depay. Tá de brincadeira, hein? Pô, que negócio é esse? Duro. Que país, hein, Giovanni? Que coisa, hein? E outra coisa, hein? Atenção, hein? Esses últimos dias eu escutei muito jornalista aí, viu, Giovanni Afonso? Me lembrei muito quando o Corinthians, né, no Brasil, a demagogia corre solto, né? Corre solto. Tava escutando muitos jornalistas ali, né? Corintianos, claro. Uns assumidos, outros não, tal. Não, porque o Corinthians está recebendo de um patrocinador 50 milhões. Só que esse valor, obrigatoriamente, é preciso ser direcionado para o Depay. A conta já não bate, meu caro Giovanni Afonso. Se o cara vai receber 3 milhões e meio de forma parcelada e os 50 milhões o Corinthians vai receber através de um aporte financeiro de uma única só vez, pelo que eu entendi, o que será feito com os outros 40 e poucos milhões? Ou o Corinthians vai deixar esse dinheiro guardado devendo 2 bi? Isso é uma baita irresponsabilidade financeira. E sabe o que acontece? Com o aval da mídia, hein? Com o aval da mídia. Como que pode um clube com 2 bi de dívida, cara, devendo o mundo todo, contratar um jogador para ganhar 3 milhões e meio por mês? E jornalista batendo palma para isso? E são os mesmos depois, Giovanni Afonso, que vão dizer que os caras são irresponsáveis. Assim como fizeram com o Duílio, hein? Vocês vão se lembrar? Eu não vou citar nome aqui pra não ser deselegante, mas vocês sabem de que eu tô falando. Tem um monte de jornalista corintiano na mídia, vocês sabem. Os caras batiam palma pro William, pro Juliano. Quem mais que foi contratado? Roger Guedes. Teve mais um que foi contratado. Renato Augusto. O Yuri Alberto também, né? O Yuri já foi mais à frente, mas o Corinthians contratou 4 de uma vez só. Você lembra, Giovanni? Renato Augusto, o William, Roger Guedes, e tem mais um que eu me esqueci agora. Acho que foi o Juliano, se não me falha a memória. Juliano. E bateram palma. Não, deixa a dívida pra lá. Deixa lá, o importante é não cair. E aí os mesmos caras depois criticam a diretoria porque são irresponsáveis. Uma loucura isso, hein, Giovanni Afonso? Não, uma loucura, né, Marcão? E assim, tem toda a questão do fair play financeiro, porque a partir do momento que o Corinthians deve para o Cuiabá não tem oportunidade de fazer contratações. Ou seja, o Corinthians gasta, deve para todo mundo, enquanto isso o Cuiabá fica sem receber o dinheiro e sem a oportunidade de contratar jogadores para disputar a mesma competição que o Corinthians disputa, né, Marcão? Então, assim, é lamentável. Tá aí na tela também, já trazendo os outros casos, Marcão, do futebol brasileiro. O Botafogo, que gastou ali cerca de 20 milhões de euros só nessa janela de transferências, tem 1,3 bilhão de dívida. O terceiro é o Atlético Mineiro, com 998 milhões. O São Paulo, olha o São Paulo onde tá, viu, Marcão? 856, Cruzeiro 811,
Fluminense 736, Bragantino, Red Bull Bragantino 696, mesmo valor do Vasco da Gama 696, Internacional 650. O Santos é o 10º colocado, hoje a dívida do Santos está avaliada em 548 milhões de reais, Atlético Paranaense 492, Palmeiras 466, Grêmio 411, Flamengo 391 e Bahia com 366. Então veja, trouxe isso anteriormente e trago de novo. Os clubes que mais estão gastando na janela, os clubes que mais estão ali contratando bons jogadores, curiosamente, são os que estão com a dívida lá no alto e ultrapassando o bilhão, Marcão. E um ponto importante, né? Deixa eu responder aqui o nosso amigo Varandeiro, né? Cadê? Ô, Mariene Beraldi, esqueçam o Corinthians, aqui é Santos. Mariene, abra um pouco a mente, Mariene, por favor, né? Pra gente discutir o Santos é importante saber o que tá acontecendo ao nosso lado, né? Importante, hein? Abra um pouco a sua mente, né, Mariene? Aqui a gente fala do Santos 24 horas por dia. Tá falando sobre futebol. E pra você saber se seu time tá caminhando bem, mal, mais ou menos, você precisa entender o que tá acontecendo do seu lado, né? A gente tá falando do Santos ainda, mas olhando o cenário do futebol. Então, acho que, você é uma pessoa inteligentíssima, com toda certeza. Se expressou mal, né? Mas é preciso a gente ampliar os nossos conhecimentos sobre futebol, né? Ou a vida é só o Santos, né? A nossa vida também é o Santos. Mas a gente acompanha outras coisas, a gente abre o jornal para ver uma outra coisa, né? É importante saber. Senão a gente vai ficando menos inteligente, não é isso, Mariane? A gente vai perdendo conhecimento. E a grande sacada é você adquirir conhecimento e não perder conhecimento, tá bom? Um abraço pra você. Bom, sobre os números aqui, chama atenção o número do Palmeiras, né, Giovanni Afonso? Palmeiras com altíssimo investimento no futebol e com uma dívida pequena, uma dívida baixa, né? A Leila se pagou, pela informação que eu tenho, né? Palmeiras devia dinheiro ali pra Crefisa, me parece que tá resolvido. Chama muito atenção. E a dívida do Santos é equilibrada, né, Giovanni Afonso? Uma dívida ali num patamar próximo a 500 milhões de reais. A dívida do Santos, neste momento, bastante equilibrada, 548 milhões de reais. Eu diria que é um passivo administrável, Giovanni. Dá pra tocar o barco, né, Marcão? Talvez o ideal seria chegar no patamar de Palmeiras e Flamengo ali na casa dos 300 milhões de reais, mas dá para tocar o barco, né, Marcão? A dívida do Santos é menor do que a de muito clube por aí, Marcão. Veja, me impressionou o São Paulo ter a 4ª maior dívida do país com 800 milhões. O Red Bull Bragantino, que era um clube empresa, tem 700 milhões de dívida. Então, assim, a dívida que o Santos tá é administrável. Eu acho que a questão toda, Marcão, é que, infelizmente, a matéria com que nós olhamos, a fonte foi o Lance, tá? Ali não mostra como se são dívidas a curto e longo prazo, pega a dívida como um todo, Marcão. E eu tenho a impressão que, diferentemente dos outros clubes, a dívida do Santos tem uma maior parte em curto prazo ali, dívidas que você tem que pagar imediatamente, não dívidas que podem ser alongadas, Marcão. Mas da mesma forma, se pegar o valor bruto, o Santos está ali na média, é a 10ª maior do país, dá para competir e dá para administrar ali nos próximos anos, obviamente se subir para a Série A, porque se manter na Série B, a tendência é que essa dívida aumente e chegue ali na casa dos 700, quem sabe 800 milhões de reais no ano que vem, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Tem muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Marcelo Rogner, grande abraço pra você, Duca Aparecido. E sem contar que dentro dessa dívida do Corinthians, se não me falha a memória, não entra o estádio, hein? Dentro dessa dívida do Corinthians não entra o estádio, portanto a dívida do Corinthians, se contabilizar do estádio, ela chega próximo a 3 bi, hein? Se contabilizar do estádio, a dívida do Corinthians chegaria próxima a 3 bi. Pois Giovanni pode confirmar com mais tempo isso depois, mas essa dívida inicialmente... Marcão, tá englobado tudo, tá? É dívida estádio tudo? mais clube, assim. Então Perfeito. Já tá englobado o estádio. Perfeito. Basicamente, a composição é 1 bilhão de dívidas do clube Corinthians e 900 milhões ali por conta do estádio.